Novos tempos, novos sentidos. A Câmara dos Deputados aprovou na última semana um projeto de lei no qual a exploração sexual de crianças e adolescentes será considerada crime hediondo. Assim, se sancionado pela presidente Dilma, os condenados não terão direito a nenhuma anistia ou pagamento de fiança. A exploração sexual infantil é um problema que acontece em escala mundial e está associada à desigualdade social, falta de escolaridade e violência familiar. Os últimos dados do Disque Direitos Humanos mostraram que de maio de 2013 até agosto de 2011 foram realizados quase 3 milhões de atendimentos. Para falar sobre essa questão, que pode ser agravada durante o período de Copa do Mundo, eu converso com a conselheira tutelar e psicóloga Patrícia Santos de Oliveira. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Primeiramente, a gente teve uma dificuldade, ao produzir esse programa com relação aos dados. Encontramos dados nacionais apenas relativos às denúncias do Disque Denúncia, referentes a 2011, os mais atualizados. E com relação ao trabalho dos conselhos tutelares, os dados não estavam em rede. Eu queria que você explicasse para a gente, nesse início, quais que são os desafios que vocês enfrentam nos conselhos tutelares para que esses dados não consigam aí estar de forma mais ampla, para que a gente não tenha esse levantamento tão amplo. Bom, a nossa grande dificuldade é o excesso de trabalho, né? E nós não temos um profissional disponível para fazer, muitas vezes, esse levantamento para a gente, né? Nós temos um alto número de atendimento nos conselhos tutelares, o que dificulta muito o nosso trabalho. A Prefeitura está nos capacitando para criarmos e alimentarmos o CIPIA Web, onde esses dados vão estar em rede por todo o território nacional. Mas ainda não está funcionando, a gente não consegue alimentar esse sistema. Aí vocês conseguem fazer pelo menos um levantamento regional apenas? Sim, no Conselho Tutelar do Barreiro nós fizemos um levantamento no Barreiro de 2012, onde nós contabilizamos 179 casos de abuso e exploração sexual. Pois é, cada conselheiro tutelar no conselho em que você trabalha, eles ficam responsáveis por cerca de quantos casos para dar acompanhamento? É um número muito acima da capacidade, de acordo com o número de conselheiros. Cada conselheiro tem na faixa de 5 mil casos para acompanhar. Casos com direito violado, direito ameaçado, né? E então fica complicado, um dos complicadores do nosso trabalho. Pois é, dentro dos próprios conselhos tutelares a gente já encontra esse desafio, né? Você está explicando para a gente. Então é importante que haja esse trabalho de conscientização, né, das pessoas com relação ao trabalho dos conselheiros. O artigo 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma ser dever de todos, família, comunidade e Estado, cuidar para que a criança fique a salvo de qualquer tipo de constrangimento, violência e discriminação. Na matéria, você confere os desafios no combate à exploração sexual infantil. Escondida nas ruas e pouco percebida pela sociedade, uma dura realidade insiste em deixar marcas na história brasileira. A exploração sexual infantil ela se caracteriza pela vantagem que alguém recebe ou que outros recebem usando de práticas sexuais contra aquela criança. Vantagem financeira, sobretudo. Essa é a exploração sexual infantil. Na capital mineira, em regiões como a do Barreiro, a alegria das brincadeiras dá lugar às lágrimas que são quase sempre silenciosas. O grande problema é que muita gente não denuncia, né? E se denunciasse, essa estatística seria maior. Em números, a gente não tem condição de falar exatamente quantos casos nós temos, mas é uma realidade assustadora. Com a aproximação da Copa do Mundo, os riscos se tornam ainda maiores e alertar a população é fundamental para que essa luta se torne também um problema de gente grande. Agora, com essa situação específica da Copa do Mundo, todos os órgãos estão, se articulando para que, além da proteção no nosso dia a dia, o Brasil e Belo Horizonte não venha ter suas crianças sendo exploradas, Não bastasse a guerra constante contra esse tipo de violência, a estrutura precária e limitada dos conselhos tutelares acaba se tornando um fator que dificulta a apuração das denúncias. Existem poucos técnicos na assistência social
capazes de atender e direcionar e tentar trabalhar as famílias e o indivíduo para que ele possa superar essa violação, e existem poucos conselhos tutelares em Belo Horizonte. Nós temos 9 quando deveríamos ter 27, com base na resolução 139 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, onde ele sugere que tem que ter pelo menos um conselho tutelar para 100 mil habitantes. Na tentativa de diminuir o desgaste gerado nas vítimas, existe no TJMG a proposta de criação de uma vara criminal especializada no atendimento dessas crianças. Eu penso que uma vara especializada com uma estrutura de profissionais ajudaria muito. E com a divulgação da imprensa, para que essa criança pudesse ter um acesso, ou pessoas que lidam com essa criança, ou que conhecem casos, pudesse ir a essa vara, conversar com o Ministério Público, e para que fossem tomadas providências, talvez a gente evitasse que muitas crianças e adolescentes fossem vítimas de delitos dessa natureza. Buscando conscientizar as pessoas do problema e alertá-las sobre as medidas a serem tomadas, o Programa de Ações Integradas de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil promoveu um dia de ações que incluiu um abraço coletivo no Parque Municipal de Belo Horizonte. Entre cartazes, teatro e música, a iniciativa contou com o apoio da Prefeitura, de ONGs e de voluntários que passavam pelo local, além do mascote de um tradicional time mineiro de futebol, acompanhado da versão infantil, mostrando que o cuidado com os pequenos é dever de todos. É realmente um momento importante que a rede toda está mobilizada em torno desse tema que infelizmente ele é recorrente e a gente precisa estar atento, é nosso dever, é nossa opção de trabalhar na defesa dos direitos humanos de todas as pessoas, principalmente das nossas crianças, que são prioridade absoluta para nós. Patrícia, segundo o relatório divulgado pelos Direitos Humanos, as garotas estão mais suscetíveis à exploração sexual. Há um perfil definido dessas vítimas? Sim, infelizmente, né? Acredito que por uma questão de gênero e de uma sociedade machista, ainda temos muitos casos, né? A maioria dos casos são meninas de 8 a 13 anos. Independente de classes sociais? O que prevalece são pessoas com maior exposição e vulnerabilidade social. E dá para traçar aí nesses atendimentos um perfil dos criminosos, dos agressores? Infelizmente, 80% dos casos, o abusador está no grupo intrafamiliar. Pois é, o Brasil se destaca aí, né, nesse número, infelizmente, de exploração sexual infantil. A que se deve isso? Você consegue apontar alguns fatores que colocam o Brasil nesse destaque? Bom, é complicado afirmar fatores, mas a gente pode observar no dia a dia do nosso trabalho que as adolescentes, a maioria meninas, né, as adolescentes do sexo feminino, elas veem na exploração sexual uma saída para superar as dificuldades socioeconômicas. E essa violação, ela acaba tendo desdobramentos, né? Infelizmente, as adolescentes que entram nessa situação de exploração sexual acabam evadindo da escola, muitas delas. Então é todo um problema social, né? Acabam evadindo da escola. Muitas acabam engravidando precocemente, né? Um outro fator também, e o que acaba complicando, né, toda uma questão da dinâmica familiar dessas adolescentes. Em período de Copa, essas questões tendem a ser agravadas, Patrícia. A gente vendeu agora 1 milhão de ingressos para estrangeiros, então teremos aí, né, um grande público no nosso país. Essas questões são afetadas, são modificadas nesse contexto? Bom, em relação a 2013, nós tivemos a Copa das Confederações, nós não tivemos números registrados devido a esse evento, né, que estava aqui em Belo Horizonte. O que nós temos feito é um trabalho preventivo, né, junto com, né, o Sistema de Garantia de Direitos, nós temos feito um trabalho
para, né, que as pessoas, a sociedade denuncie através do Disque Direitos Humanos, do 100, para que não, né, não ocorra esse tipo de violação devido ao evento aí da Copa do Mundo. Patrícia, você também é psicóloga. Resgatar a dignidade dessas vítimas, ela é um processo complicado? O que exige? Sim, né, a gente trabalha no eixo da defesa do direito da criança e do adolescente e nós trabalhamos ali com atenção especial às vítimas, onde nós enxergamos, né, o tempo todo a criança, o adolescente como um cidadão que tem seus direitos e seus deveres. E a gente tenta resgatar a cidadania dessas pessoas. Patrícia, e a denúncia, né, é a melhor forma, então, de inibir, né, a continuidade desses crimes, a denúncia anônima? Sim, denúncia anônima é sigilosa, né? Então a pessoa que estiver denunciando, ela jamais será identificada. E a denúncia pode ser feita também no Conselho Tutelar? Sim. Uma pessoa pode comparecer no Conselho Tutelar munido dos dados, endereço, filiação, nome da vítima, para a gente registrar a denúncia também, que permanece em sigilo. Muito obrigada pela entrevista. Por nada. Lembrando que as ligações para o Disque Denúncia podem ser feitas de todo o Brasil por meio da descagem direta e gratuita do número 100. No exterior, as denúncias contra a violação de direitos de crianças e adolescentes podem ser feitas pelo número telefônico pago ou pelo site que aparece na tela. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e continue ligado na nossa programação. Entre em contato também pelas redes sociais. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!